Estamos de regresso com o programa Consultório e continuamos a assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. Psicologia é, portanto, a especialidade que está em cima da mesa. Inscreva-se através do número de telefone 2250832297. Tem também à sua disposição, como sabe, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, por escrito, também pode partilhar connosco a sua questão, a sua dúvida, o seu testemunho. São nossas convidadas. Continuam aqui connosco a doutora Maria João Padrão, psicóloga clínica, a quem agradeço. Muito obrigada, Sra. Doutora, por continuar connosco. Também a doutora Francisca Silva Ferreira, psicóloga da Educação e do Desenvolvimento. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade agora em ouvir os nossos telespectadores. E vamos a uma chamada. Vamos ouvir a dona Maria Soares, que liga do Porto, tem 75 anos e quer aqui colocar uma questão. Seja bem-vinda, dona Maria. Sim, obrigada. Olá, muito boa tarde. Pode colocar a sua questão. Já posso colocar. Pode, Portanto, sim. a minha informação que eu queria era qual é a diferença. Eu ontem tive uma consulta de psicologia pela primeira vez na minha vida. E eu acho que era mais psicoterapia do que psicologia. Mas não sei qual é a diferença. A doutora, por favor, explica-me. Muito bem. Quais são os casos, sei lá, o meu caso será para psicoterapia ou psicologia? Muito bem. Quer perceber qual é a diferença entre psicoterapia e psicologia? Exatamente. É isso, não é, dona Maria? Muito bem. Obrigada. Força. Doutora Maria João, isso. Ora então, a psicologia é uma área muito vasta, não é? E nas suas vertentes, nesta que a dona Maria nos está a falar, é, penso eu, psicologia clínica. Sim, sim. Pronto. A psicologia clínica, numa primeira abordagem, faz uma avaliação. E nem sempre aquilo que a pessoa precisa é de um processo de psicoterapia. Tá? Nem sempre, às vezes, as pessoas não estão no momento ideal para iniciarem um processo de psicoterapia, ou porque estão numa fase particularmente frágil, ou que têm que dar resposta a muitas exigências. E nós percebemos na avaliação inicial da psicologia clínica que não podemos entrar já neste desmontar da personalidade e das defesas, e por isso fazemos uma abordagem às vezes mais comportamental, ou encaminhamos para a psiquiatria, ou às vezes para uma terapia familiar. E, portanto, a psicoterapia é um processo de autodescoberta, autoconhecimento. A psicologia clínica, da qual a psicoterapia faz parte, engloba inicialmente uma avaliação psicológica global, não é? Para ver se aquilo que necessita é efetivamente um processo de psicoterapia. Claro. Okay? Estou a perceber, doutora, estou a perceber. Mas Portanto, agora a psicóloga avaliará se o meu caso é mais psicoterapia ou mesmo da área de psicologia clínica, não é? Como a doutora disse. Sim, Pronto. portanto, mas a dona Maria já está... Já fico mais descansada. Ótimo. Porque fiquei na dúvida se deveria ter ido para uma psicoterapeuta ou uma psicóloga. Olha, na dúvida, vá sempre a uma psicóloga, está bem? Porque a psicoterapia ainda não está muito bem organizada. Já entendi, doutora. Okay? Obrigada. Na dúvida, vá sempre a uma psicóloga clínica ou um psicólogo clínico e depois ele encaminhará para o tratamento certo ou fará ele próprio a psicoterapia. Fico mais descansada. Muito obrigada. Nada. Obrigada a nós pela sua participação, dona Maria Soares. Continuação de uma excelente tarde. Um grande beijinho para si. Obrigada. Muito obrigada. E agora uma questão que nos chega por e-mail que diz o seguinte: muito boa tarde, foi-me diagnosticado perturbação borderline. O que devo fazer para me tratar? Obrigado, Sr. Monteiro Eduardo. Sr. Eduardo, obrigada por esta pergunta. Sra. Doutora? As questões da perturbação borderline, também não sabemos a idade que o senhor Eduardo tem, não é? Aqui é fundamental, numa primeira linha, a psiquiatria, não é? Ser de facto o primeiro contacto nestas questões das perturbações da personalidade para uma avaliação mais holística, digamos assim, de avaliação. E muitas vezes compreender a essência também desta perturbação, para que depois possa ser feito o encaminhamento indicado dentro da intervenção também ela psicoterapêutica e muitas vezes também com apoio farmacológico. Numa perturbação borderline, e há um grande sofrimento nas pessoas que têm efetivamente uma perturbação borderline, e se lhe foi diagnosticado, pronto, já deve ter tido alguma avaliação, e
espero, Eduardo, que esteja a fazer um acompanhamento psicoterapêutico e, portanto, deve procurar o psiquiatra para medicar especialmente as crises de ansiedade ou mais depressivas que possa ter, mas procure um psicoterapeuta, um psicólogo clínico primeiro, com quem se identifique, porque precisa desse caminho para a sua cura. Muito bem, muito obrigada também por esta pergunta. Segue-se aqui outra questão da Catarina Barbosa. Muito boa tarde. Segue-se a minha pergunta para a doutora Maria João, também para a doutora Francisca. Relativamente aos diagnósticos ou rótulos, como lhe quiserem chamar, quais são os prós e os contras destes para a pessoa e também para a família? Muito obrigada, Catarina Barbosa. Curiosa esta questão. Muito curiosa e muito interessante. Falta-nos aqui a Filipa Sá Carneiro para nos ajudar a responder a esta questão, que é a nossa pedopsiquiatra. Esta pergunta que é colocada por uma família, não é? Ou por um membro de uma família. E gostamos sempre muito de que a família seja decisor nesta questão, que é quão é importante para esta família o diagnóstico. Este diagnóstico é importante para esta família? Para muitas famílias sentimos que muitas vezes é importante o diagnóstico e para outras não. Do ponto de vista clínico, nós sabemos que os diagnósticos trazem um nome. Muitas vezes não trazem mais do que isso e temos percebido isso ao longo do tempo. É importante nós conhecermos as ferramentas que nos podem ajudar a lidar com as formas de funcionamento, não é? Não há rótulos, há pessoas e elas funcionam de formas diferentes. Sabemos que algumas estratégias funcionam de determinada forma e isso ajuda-nos muito na leitura e no funcionamento. Falamos de funcionalidade e isso sim é muito mais importante do que qualquer diagnóstico. Infelizmente, e num dia como hoje, os diagnósticos são muitíssimo para a aprovação e para a pessoa ter uma justificação social de porque é que se porta assim, ou porque é que isto acontece desta forma, ou olha, ele porta-se de determinada forma porque tem isto. Portanto, é importante percebermos isto. Isto também vem muito na forma como avaliamos as próprias perturbações. Mas às vezes pode ajudar, não é? Claro. Portanto, isto é que é importante percebermos, não é? Para a família é importante e pode ajudar, e nós sabemos até, por exemplo, nos campos escolares, muitas vezes são passaportes para medidas que vão apoiar a criança a ter determinados apoios, muito bem. Por outro lado, podem ser perigosos e isto é que é importante. Portanto, eu sei que cada caso é um caso e estávamos aqui a tarde toda a falarmos, mas eu acho que isto tem que ser avaliado perante a família, que a família deve ser decisor do quão é importante ou não para eles obter este diagnóstico. Acho que sim. Vamos ouvir o próximo telespectador. Junta-se a nós o Sr. José Pedro, que liga de Beja e tem 87 anos. Sr. José, seja bem-vindo ao consultório. Olá, Sr. José, boa tarde. Boa tarde. Olá, como está? Bem-vindo. Obrigadinho, muito boa tarde às senhoras doutoras psicólogas e às senhoras jornalistas. E era para fazer umas perguntas às senhoras doutoras, se por acaso na psicoterapia vão ao ponto de fazer regressão de memória extracerebral, que é o caso sob hipnose, como o psiquiatra Brian Weiss, o psicólogo Dr. Alberto Lopes, até o senhor Dr. Luís Portela da Bial, do Laboratório de Bial, já fez essa regressão de memória, onde fala na palestra para psicologia na Escola Superior de Biotecnologia da Católica, onde ele fala lá que ele mesmo, um psicólogo, um amigo dele, psicólogo, não acreditava nessas coisas, e ele um dia levou lá e, através de uma pessoa entendida sobre o assunto, fez-o regressar a vidas passadas e, enfim, se quiserem podem ver que está gravado no YouTube. Então queria saber se fazem a terapia de vidas passadas, se chegam ao ponto de fazerem hipnose, a ir buscar os traumas que as pessoas têm, se estão em vidas passadas ou não. Sr. José, muito interessante a sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir então as respostas das nossas convidadas. Doutora Maria João. Sr. José, agradeço-lhe imenso a sua questão e é mesmo importante e eu gosto mesmo que
haja apelos para esta dimensão. Nós não fazemos hipnose, mas trabalhamos com quem faz, e nomeadamente a clínica do professor Alberto Lopes. Nós às vezes encaminhamos para lá quando achamos que assim é necessário. Está-se a ouvir muito mal, está-se a ouvir muito mal. Nós vamos ajudar, Sr. José, vamos aumentar o volume. Isso. Está a ouvir mal? Pode continuar, doutora. O Dr. Luís Portela realmente tem feito um excepcional trabalho na sensibilização da humanidade até para estas questões. Nós não fazemos, respeitamos muito, e quando achamos que é necessário que haja essa avaliação de regressões a memórias que não são acessíveis verbalmente, então encaminhamos para quem faça. Sra. doutora? Pois é que muitos dos traumas que nós temos são provenientes de vidas passadas. Eu sei que a psicologia e a psiquiatria, neste ponto, são um bocadinho ateuas. Quer dizer, não acreditam em Deus, não acreditam na lei da reencarnação. E a lei da reencarnação foi ensinada por Jesus em São João, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Além disso, o budismo também ensina a lei da reencarnação. O esoterismo também ensina, a teosofia, o Rosa Cruz, o espiritismo. E há umas poucas religiões a ensinar a lei da reencarnação. Só como a religião católica não ensina e diz que Deus não faz reciclagem, porque já ouvi de um padre dizer que Deus não faz reciclagem, quer dizer que não há a lei da reencarnação. Eu perguntava aos senhores padres, ou até a vossas excelências, como é, porque é que os nascem cegos, surdos mudos, marrecos, deficientes, os nascem em palácios, nascem em barracas e tudo. Se Deus existe, porque é que faz essas diferenças? Muito bem, Sr. José. Na criação dos seus filhos? Se os seus filhos vêm do princípio e vêm com esses problemas todos, é porque estes problemas não são desta vida, são de vidas passadas. Sr. José Pedro, muito obrigada. Cá se fazem, cá se pagam. Obrigada pela sua sugestão. Olha, sou fã do Dr. Brian Weiss, também já li alguns dos livros e deixo aqui esta sugestão também para alguns dos nossos telespectadores. Saúde mental também é fé, não é? Exatamente. Seja no que for, exatamente. Também é fé que de alguma forma sempre nos move. Exatamente, isso mesmo. Obrigada pela sua participação, continuação de uma excelente tarde e resto de semana também. Resta-me agradecer a vossa presença, foi um gosto poder contar com a vossa experiência, partilha e disponibilidade aos nossos telespectadores. Continuação de um excelente trabalho. Obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuação até uma próxima oportunidade. Nós no consultório seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo, regressamos com a especialidade de medicina dentária e vamos falar sobre algumas contraindicações para quem quer colocar implantes dentários. Claro que também vai poder juntar-se a nós nesta conversa com o Dr. Miguel Almeida, médico dentista. Deve marcar o número de telefone 22508-3297 para juntar-se a nós, colocar a sua questão, a sua dúvida, o seu testemunho ou também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já!